Esse é o 13º vídeo do curso de Adobe Animate e nele você vai aprender a como criar vídeo para as redes sociais. Você pode criar vídeo para Facebook, para Instagram, para TikTok e WhatsApp. Para começar, eu clico no menu File, New, abre esse quadro de diálogo e eu vou escolher esta opção de Social. Aqui em Social existem vários formatos, eu vou escolher o formato HDTV, só que eu vou alterar as medidas. Eu vou deixar 1080 por 1920 Create. Abre o documento, eu vou deixar o zoom como Fit Window e agora eu vou em File, Import to Stage. Eu vou carregar este arquivo de Safe Area, que é o documento que eu uso para delimitar espaços. Existem esses dois níveis de cor que para mim são margens de segurança. E aqui eu evito de colocar qualquer coisa muito importante, porque dessa forma eu garanto que todos irão ver o que eu coloco fora delas. Estas linhas representam o tamanho de post do Instagram, ou seja, o que eu fizer aqui, eu posso depois converter um documento para 1080 por 1080. Ou então, eu posso utilizar uma outra medida, que é o 1080 por 1350, que também serve para Instagram. Aqui, em 15 segundos, eu vou criar frames, aperto a tecla F5 e vou nomear este layer como Safe Area. Pressionando o botão da direita do mouse, eu escolho esta opção de Guides, para que este layer não seja exibido ao ser exportado, e travo ele. Crio um layer novo, chamado Fundo. Este fundo não vai ter borda, e o preenchimento será de gradiente. Diminuo aqui o zoom, clico, seguro e arrasto, faço ele um pouco maior. E agora no menu Window, Colors, eu edito o gradiente. Aparece esta paleta com o objeto selecionado. Eu clico neste slider e vou escolher uma cor, um azul, assim. E aqui também, só que eu vou escolher um azul escuro. Perfeito. Para rotacionar esse gradiente, eu preciso da ferramenta de gradiente, que na minha versão eu vou carregar clicando aqui, clico, seguro e arrasto a ferramenta desta forma, e aproveito e também já trago essas ferramentas de 3D. Coloco um divisor para ficar organizado e fecho. Perfeito. Agora com a ferramenta de gradiente, eu consigo rotacionar o gradiente, uso a tecla Shift e aumento ele aqui. Bem, tá bem legal. Vou adicionar uma cor aqui para dividir um pouco mais e clico aqui. Vou deixar ela um pouquinho mais clara. Assim. Bacana. Bom, organizo aqui a paleta Color. Perfeito. Aqui na timeline eu coloco este layer para baixo do guide e aí eu mantenho a referência. Crio um novo layer. Este layer eu vou chamá-lo de Text Aprenda e com a ferramenta de texto eu crio aqui um texto chamado Aprenda. Muito bem. Com a ferramenta Select eu posiciono, altero a cor. Muito bem. Poderia também alterar o tipo de letra, o estilo, mas para mim tá bom assim. O tamanho aqui está 200, mas poderia ser maior ou menor dependendo aí do espaço. Em Render eu deixo Anti-Alias for Animation, que é a melhor opção para textos animados. E aqui em Paragraph eu vou manter o texto alinhado ao centro. Vou criar um layer novo que eu vou chamar de Máscara Aprenda. Eu vou criar um quadrado, que eu particularmente prefiro deixar em vermelho. Com este layer da máscara selecionado, eu pressiono o botão da direita do mouse e deixo ele como máscara. E aí então, o layer que está embaixo está mascarado e também ele não permite mover. Eu vou para o primeiro frame, coloco o layer da máscara como contorno, e o layer do texto eu destravo.
Eu vou deixar ele alinhado ao centro. Muito bem. Deixo este layer como Motion Twinning. E aqui neste ponto, eu pressiono o botão da direita do mouse e insiro um keyframe de Position. Position porque eu poderia inserir um keyframe para todas estas opções. Muito bem, muito bem. Deixo o texto um pouquinho mais para baixo, não todo, um pouquinho mais para baixo e travo. Bem, agora eu preciso fazer os mesmos procedimentos para todos os textos, que no meu caso é aprenda Adobe Animate do zero. Então, o texto fica desta maneira e agora eu vou criar um layer novo chamado texto do zero. Aqui eu vou criar o texto do zero. Deixo ele em branco e alinhado. Muito bem. Com o texto selecionado, eu clico no menu Modify, Convert to Symbol ou a tecla F8. O nome do símbolo vai ser texto 0, ele vai ser um movie clip e OK. O layer vai ser Motion Twinning. Aqui, neste ponto, eu insiro um keyframe. E agora, com essa ferramenta 3D, eu posso movimentar o objeto nos 3 eixos, tanto no Y, no X e também no Z. Bom, e agora eu vou posicionar ele aqui do jeito que eu acho mais legal. Assim. Um pouco mais para cima e um pouco mais no Z. Assim, perfeito. Agora ele vai vir desta maneira. Muito legal mesmo. O bom de fazer vídeo para mídia social dentro do Adobe Animate é que a curva de aprendizado ela é muito pequena comparado a, por exemplo, After Effects. E agora aqui eu vou posicionar o tempo de cada frame. Aqui, perfeito. Um pouco mais aqui para ficar mais em destaque. Perfeito. Bom, feito tudo isso, eu salvo o documento. E agora, com o layer em Motion Twinning, eu consigo utilizar um gráfico de aceleração e desaceleração dos layers. No meu caso, eu movimentei este layer em Y, então a linha aqui indica que eu movimentei em Y. Clico nesta opção de Add Easy. E aqui existem muitas possibilidades. Em Single, aqui exibe uma curva de aceleração e desaceleração. Em Medium, bem interessante. Eu vou deixar ele em Stop and Start, que os objetos vão um pouco mais rápido e desacelera. Vou deixar o Medium, que tem uma curva um pouco maior. Bem, e aí eu vou fazer isto para todos os layers. Vou fazer isso por Aprenda, vou fazer isso por Adobe, vou fazer isso por Animate e também eu vou fazer a mesma coisa para o zero. Só que no caso do zero, tem que ser no eixo Z. Muito bem. Feito esses ajustes, agora eu ajeito aqui o tempo de cada um. Bacana. E aí note que este vídeo é uma junção de todos os outros vídeos do curso. Então tem um pouquinho de tudo. Agora, clico neste layer, Shift neste, botão da direita do mouse e clico nesta opção de Cut Layers, ou seja, eu vou cortar os layers. Clico no menu Insert, Insert Symbol. Vou chamar esse símbolo de texto primeiro, ok. Com o botão da direita neste layer, eu escolho esta opção de Paste Layers. E aí então, todos os layers que foram cortados estão aqui. Muito bem, muito bem.
Volto para a timeline principal e agora crio um layer para aquele movie clip, que eu vou chamar de texto primeiro. Usando a paleta Library, eu vou carregar o símbolo do texto primeiro. Perfeito. Crio mais um layer e vou chamar esse layer de Box, que é o box de transição entre uma animação e outra. Clico, seguro e arrasto. A cor desse box vai ser uma cor sólida, um cinza. Vou mudar ele aqui, perfeito. E também vai ser um símbolo, que vai ser um símbolo de box. Posiciono ele aqui. Este layer vai ser um layer do tipo Motion Twinning. Posiciono o início do box aqui. Muito bem. Em propriedades e em Color Effects, eu vou escolher essa opção de Tint, onde eu posso alterar a cor do símbolo para qualquer que eu queira. É só fazer essas misturas aqui, que aí chega numa cor que mais agrada. Eu vou deixar essa aqui por enquanto. Aqui eu vou inserir mais um keyframe de Position e movo ele desta maneira. Muito bem. Crio mais um layer, vou chamar ele de Box 2 e vou colocar esse Box 2 começando aqui, então F6. Carrego o Box 2 da paleta Library e usando a ferramenta Transform, eu rotaciono ele. Vou deixar ele aqui, assim para fora. Altero a cor dele. Assim tá bom. Assim tá bom. Este layer vai ser Motion Twinning e eu vou criar o keyframe neste ponto aqui. Insert keyframe. E então, posiciono ele. Perfeito. Bem legal. Assim já está bem legal. O layer do primeiro texto também vai ser Motion Twinning, para eu poder movimentar agora todos eles. E aí, mais ou menos em 3, 4 ou até 5 segundos, que dá tempo de visualizar, eu crio keyframes de posição para cada um. Muito bem. E agora movo todos eles como uma transição. Então aqui eu movo esse aqui para cima, seleciono os dois movie clips e subo eles também. Perfeito. Crio mais um layer chamado texto segundo e agora eu vou colocar um outro texto. Este texto vai ser branco. Vou deixar ele um pouco mais bold. Aqui eu vou diminuir o espaço entre linhas. E também vou deixá-lo com um efeito de blur. Esse efeito de blur, eu vou deixar ele assim. Perfeito. Muito bem. E este layer também vai ser um Motion Twinning. Eu vou mudar ele de tamanho. Então eu vou usar o Free Transform para diminuir ele. E aqui ele não vai ter mais o blur. Bem legal. 0 e 0. Bacana. Muito bem. Agora eu vou dar um tempo maior para a leitura, mais ou menos 3 segundos, 4 segundos para esse texto. Então vai ser mais ou menos aqui. E agora eu vou criar mais um layer
para trazer um logo. Este layer vai chamar logo, insiro um keyframe e no menu File Import, Import to Stage, eu trago este logo. Vou posicionar ele aqui fora, mais ou menos aqui. Aperto a tecla F8 para converter ele em símbolo. Vou chamar ele de logo. Ok. E agora eu movimento os dois movie clips. Bem, e aí vai o que a sua imaginação mandar. O resultado deste exemplo fica desta maneira. E aí, escolhendo com mais calma as cores, o tempo e tudo mais, ele pode ficar algo mais ou menos assim. Então é isto. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula do curso de Adobe Animate.